Buenos. 7 e pouco da manhã, hora do cardio. Pra aquecer pro treino. E aí eu vou saber de vocês o que vocês querem saber, né? Pra gente conversar, passar o tempo. E cardio na raça é brabinho, né? Bem brabinho. Muito brabinho. Então vamos passar esse tempo. Vamos saber o que vocês querem falar aí. Deixa eu pegar meu óculos que eu não tô enxergando nada. Básico, esqueceu o óculos. Vamos lá. Gabs e Muzi me adota e eu sei lavar louça. Eu também lavo louça porque pra mim é terapêutico. Então não dá pra te adotar, não dá pra gente concorrer ao mesmo serviço dentro de casa, irmão. Creatina com café a gente falou aqui bastante, aliás. Vai assistir a live minha do Lancha, vai assistir a live minha do Scott Powers. E aí você vai ver lá que o ideal é você usar o seu café antes do treino e a creatina depois. Ian, o que comer de pré-treino 30 minutos antes? Pô, Ian, você sabe que não tem nada que você vai comer 30 minutos antes do seu treino que vai fazer com que você tenha uma melhora da sua performance, né, bicho? Infelizmente tem que te falar isso. Muita gente acha que pré-treino é exatamente aquilo que você come logo antes de você ir treinar. Não é. Então, pré-treino, o mais cedo que você pode considerar uma refeição pré-treino é 4 horas antes. Por quê? O músculo ele usa um tipo de energia que ele mesmo produz, né? Ele mesmo que estoca, chama glicogênio. Aí demora 4 horas para você fazer isso depois que você come. Então o teu pré-treino, mais perto do treino, na verdade são 4 horas antes. E eu posso falar para você, tudo é pré-treino, meu. Porque se você comer mal ao longo do dia, né, e decidir que vai ter uma refeição antes desse treino para tentar te deixar em condições para treinar, isso não é possível. Aí não é possível por quê? Você come mal, você tem uma alta resistência à insulina, ou seja, tem dificuldade na entrada do hormônio que faz com que você jogue energia para o músculo. Não adianta que você coma. Por quê? Porque para baixar a resistência insulínica, a única coisa que funciona é você coordenar o que é o controle da sua ingesta alimentar, ou seja, você diminuir ou a quantidade total de caloria, ou então você manter a quantidade de caloria, mas fracionar ela no dia para que você consiga absorver tudo que você está consumindo, né? Então a gente tem essa limitação. Mas se ainda assim você insiste, mas eu quero alguma coisa antes do treino. 30 minutos do treino, para ter algum tipo de ação, eu te recomendo suplemento, né? Então, 2 caras, Alan Hayes e Paul Cribb, eles têm um estudo muito interessante mostrando que whey antes e depois do treino, né, ele ajuda você a ganhar força e melhorar a tua musculatura, né, quando se comparado ao whey ao acordar e ao dormir, né. Tem um outro sujeito que estudou a parte de produção de miostatina. Miostatina é uma proteína que o músculo produz no intuito de diminuir o desenvolvimento muscular. Ele é um controlador de desenvolvimento muscular. Então a miostatina, ela tanto é menor conforme você faz uso crônico de whey antes do treino. Mas uso crônico quanto? Né? Para isso ficar realmente notável, a gente está falando aí de 22 semanas, né? A partir de 16 semanas, mas o pico dessa ação de diminuir a produção de miostatina, ela vem mais ou menos aí
a casa das 22 semanas, ou seja, 6 meses usando isso. Mostrando uma coisa muito importante para você, que a alimentação também é alteração crônica. Então, vou fazer uma comparação para você entender, né? Você normalmente vê pessoas que não têm o hábito de comer açúcar, que têm físicos diferenciados em relação às pessoas que têm o hábito de consumir açúcar ou alimentos açucarados, tá? Aí você fica uma semana sem comer açúcar querendo ter o físico daquela pessoa. Não, o físico daquela pessoa é porque ela não come açúcar ou alimentos açucarados há anos, né? Não é porque ela ficou uma semana sem. Então, quando você fica uma semana sem, isso é uma alteração aguda, né? Quando você mantém essa conduta durante meses, né, o seu físico ele vai mudando. Primeiro, o que são as funções metabólicas, depois ele muda a aparência. Então isso é uma coisa importante de você saber. Fabrício Dias, abrindo os nossos super chats aqui. Considerando que a pessoa faz treino ABC, o último treino na semana passada foi o B. Deve começar a semana para você ou pelo A? Fabrício, pergunta importante porque parece simples, né? Então, o músculo não tem calendário, né? Ele não sabe que acabou a semana. Se o teu último treino foi o B, essa semana você começa com o C. E assim sucessivamente, né? Então ABC é uma ordem, não é um cluster, não é um aglomerado, né? Então tipo, eu vou treinar ABC e se eu não treinar o C eu começo pelo A e assim por diante. Não, você segue sempre a ordem, né? Eu, por exemplo, eu não tenho o dia certo da semana para treinar, né? Às vezes eu treino direto, às vezes eu treino 4 dias e dou uma folga se foi muito intenso o treino nesses últimos 4 dias. E aí o que eu treino? Já contei isso pra vocês, né? O primeiro dia de treino meu é peitoral e dorsal. Segundo dia, posteriores de coxa. Terceiro dia, ombro, bíceps e tríceps. Quarto dia, quadríceps, né? Panturrilha eu faço sempre no começo de cada treino de membros inferiores, né? De 8 a 10 séries. Abdômen eu faço todo dia para aquecer o treinamento, então eu faço uma série de abdômen para aquecer o treinamento e eu vou seguindo assim, né? Então eu não tenho dia certo para treinar, tanto que quando o Júlio, o Renato me chamam para treinar, né, eles sempre perguntam: o que você vai treinar na sexta? Né? Por quê? Porque eu não tenho calendário, né? Eu tenho uma sequência, né, que é mais fisiológico, né? Por causa disso, porque músculo não tem calendário. Tanta coisa que não tem calendário, né, pessoal? Eu só perco na academia, não suplemento. Não entendi o que você quer dizer com isso, Lígia, mas tudo bem. Beto Aventura. Estando com tendinite patelar, qual exercício fazer? Olha só. Tendinite patelar, primeiro tem as coisas que eu falo para você não fazer, né? Não fazer exercício que você tenha aceleração, principalmente se você tem mudança de sentido, né? Por quê? Porque com uma tendinite patelar, você desabilita a função do seu quadríceps e numa eventual estabilização do joelho, quem acaba cumprindo essa função é o ligamento cruzado anterior. Aí por causa de uma tendinite patelar, você tem uma lesão de ligamento cruzado. Então, cara, tênis, basquete, né? Vamos fazer o contrário, né? Qual é o exercício que você pode fazer tendo tendinite patelar? Qual o esporte? Né? Esporte é xadrez. Xadrez você pode fazer tendo tendinite patelar. O resto, Beta, não dá, meu amor. É muito arriscado, né? Você tem que tratar sua tendinite. Não faz sentido você ter uma doença e não tratá-la, né? Se você tivesse uma diarreia, você ia me perguntar: qual exercício eu posso fazer com diarreia? Né? Falar para você fazer o quê? Não faça agachamento, senão vai fazer um tchu. Não vai, né? Mas dá para fazer bíceps? Não dá, você tem desconforto em tudo. Então, trate sua tendinite, tá? Inclusive, tem algumas coisas relacionadas ao treino que vão mudar, que vão ser muito, muito legais. Você vai se sentir super bem, né? Claro, de posse de sua total saúde,
né? O treino vai render muito mais, né? Pelo amor de Deus. Juliano Santos. Trabalho de segunda a sexta toda noite. Tomo melatonina para ajudar no sono durante o dia, mas não consigo dormir mais que 3 horas por dia. Então, isso daí pode ser por conta da melatonina, né, Juliano? Porque a melatonina ela provoca despertar precoce, né, meu amigo? O que ela faz? Ela melhora o que é a qualidade do sono, a ponto de você precisar menos horas de sono para você conseguir se sentir descansado. É por isso que a gente usa a melatonina quando a gente tem que fazer uma transição de leste para oeste. Por exemplo, você faz uma viagem, você vai de Las Vegas para São Paulo, 4 horas aí de fuso para lidar, tá? Ou então as pessoas que, né, ficam acordadas à noite sem uma coisa específica, né? Vamos supor que o sujeito ele teve uma festa, aí foi dormir 5 da manhã do domingo, né? Ele vai passar um domingo horrível, né? Então o que ele faz para ajustar esse sono dele? Ele vai tentar ajustar esse sono, né, nas noites de domingo, segunda, terça e quarta. Aí ele vai usar melatonina, porque aí ele vai ter horário para acordar, então ele vai se sentir, né, razoavelmente recuperado e vai conseguir funcionar ao longo do dia para ele começar a ter sono no horário que é próprio, né? Aliás, se vossas excelências se entregam à esbórnia no final de semana, né, dormindo pouco, saibam que é como se você tivesse feito uma viagem para outro país, né? O sujeito bagunçou tanto que é como se ele tivesse ido para Cochichina e voltado, né? Então, calma, né, nos finais de semana. E aí, Juliano, se você está acima do peso, cara, essa questão de alteração de sono, né, se você está dormindo menos de 3 horas, né, você está arriscando sua vida, na verdade, né? Tem que tirar essa melatonina e tem que ajustar seu sono, tem que tratar isso. O que eu indico é que você passe com um neurologista, com um psiquiatra, ajuste seu sono, pare de tentar fazer as coisas sozinho, porque a melatonina é uma das coisas que está causando o problema que você tem, né? A melatonina não é uma droga para dormir, é uma droga para acordar, né? Isso é uma das coisas que você precisa entender, né, do risco que corre quando você faz o uso não orientado de uma medicação. Júlia de Paula. Faço medicina na França e queria um conselho seu. Júlia, eu não dou conselho para ninguém, sabe? Que a vida de cada um é a vida de cada um, né? Agora, eu acho o seguinte, você está fazendo medicina na França, provavelmente você vai ficar aí, né? É muito diferente o ensino médico em relação à cultura do francês e do brasileiro, né? Eu, por exemplo, tenho alguns pacientes, né, que são de outras nacionalidades, porém, são pacientes que têm contato com outros pacientes meus que são brasileiros e que eles desejam o tipo de atendimento que um médico brasileiro tem, né? Que é muito diferente mesmo, né, como um médico brasileiro ele atende um paciente, como um médico americano, como um médico francês, como um médico português. A medicina ela obedece padrões culturais, né? Então, acho que o conselho, né, que eu te daria é, em primeiro lugar, né, se você quer voltar para o Brasil, faça antes um bom estágio aqui, para você entender como que a coisa funciona aqui. Não em relação a processos e burocracias, né, mas para você entender como funciona a cabeça do brasileiro, né. Você não pode usar você de referência. Até porque você teve um outro aprendizado. Mas talvez fosse o caso de você ter sua vida aí, né, na França, em definitivo, né, para você ter uso de todo o aprendizado que você fez, né. Complicado, né? Eu já não dou conselho. Você quer um conselho desse, né? Fiz medicina na França, o que eu faço na minha vida? Seja feliz, Júlia. Olha pro lado que te deixa feliz e faça, tá? Eu acho que quando você faz uma avaliação de uma situação onde você não prejudica ninguém, né, e você tem chances de, por mérito, atingir bons resultados, acho que é o que você deve fazer,
né? Eu acho ruim quando a gente busca sorte, eu acho ruim quando a gente busca a nossa satisfação acima do bem-estar dos outros. Então, quando você, pelo menos você não segue essas duas premissas, ou seja, a tua satisfação ela não está acima do bem-estar dos outros e você não está indo na sorte, você está indo no raciocínio, aí a coisa tende a ir muito bem, tá? Matheus Pereira. Vou começar a usar 1 ml de Durateston por semana. Quais os cuidados devo tomar? Tenho mais de 1 ano de treino. Ai, que bonitinho, Matheus. Você tem mais de 1 aninho de treino, Matheus. Nossa, como você está experiente. Deixa eu olhar sua carinha aqui. Matheus. Matheus, não faz isso não, cara. Não é pra você, cara. Ó, de olhar tua foto aqui, não é pra tu. E assim, esteroide não é essa coisa simples assim, de você simplesmente, vou começar a tomar 1 ml de Durateston. Você vai se arrepender o resto da sua vida. Quando você tiver mais idade, mais juízo, aí você vai ver o problema que você se enfiou, tá? Cara, o que eu posso te falar? Né? Se você está falando que você vai fazer isso, corra seus riscos. Não vou te falar o que você tem que tomar cuidado, não, porque eu não conheço você, não consultei você, não sei quais são as suas fragilidades genéticas, o que você herdou da sua família, né? Que tipo de doenças você tem na sua família, que tipo de doenças que você já desenvolve, que tipo de problema que você já tem hoje, né? Agora, uma coisa eu te dou certeza, você vai conseguir uma coisa, arrumar mais problema, né? Então, tem gente que acorda de manhã querendo arrumar solução, você acordou de manhã querendo arrumar problema, né? Cedo assim, Matheus, faz isso não, filho. Faz isso não. De verdade. Você vai se arrepender tanto, tanto, tanto. Mas não adianta falar, né? Se adiantasse falar, seria ótimo, né? Resolveria todos os problemas resolvidos em relação à parte médica daquilo que é a minha especialidade. Mas não adianta, as pessoas querem fazer. É o que eu chamo de cagada mortal, né? Porque tem a cagada, né? Você não sabe que vai dar errado, você vai, tenta e dá errado, tudo bem, isso é uma cagada, né? Cagada normal. Mas tem aquilo que o titio falou para não fazer, você foi lá, teimou e fez, né? Isso é a cagada mortal, né? Por quê? Porque você foi avisado. Aí todo castigo é pouco, né? Por quê? Porque quem avisa, amigo é. Rodrigo Constantino. Para o pessoal que tem dificuldade de dormir ou que negligencia sono, Wesley dá excelentes orientações quanto à higiene de sono lá no Instagram. Verdade, pessoal. Verdade, verdade. Dá uma olhada lá no Instagram do Wesley Delanogari, né? Vocês vão entender quanto sono é importante. E, cara, verdade. A maior parte dos problemas de sono são auto-afligidos, né? A gente que causa, né? É culpa nossa que a gente tem aquilo lá. Peraí, tô vendo uma carinha parecida aqui. Não é. Então, com certeza, vocês vão aprender muito olhando o Wesley lá a treinar, tá? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Lorenzo. É normal a pessoa sedentária sentir dores no peito quando faz algum tipo de exercício? Lorenzo, não é normal de jeito nenhum, cara. Dor no peito, percordialgia, né? Isso relacionado ao exercício, meu amigo, muito ruim, tá? Muito ruim. Então, se você tá tendo esse sintoma, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um cardiologista, tá? Às vezes é uma arritmia, né? Uma coisa... Não existe arritmia simples, tá? Mas às vezes não é um evento tão grave quanto, por exemplo, uma isquemia, mas é uma arritmia, uma coisa que tem tratamento, né? E você está deixando de lado. E você está se colocando em risco, tá? Marcelo Guimarães, frangos pesa cru ou cozido? Qual que é alimento, né? Quem dá a orientação de como ele deve ser pesado é aquele que prescreve, né? Tem nutricionista que coloca o peso do alimento
cru, tem nutricionista que coloca o peso do alimento preparado, né? Prós e contras. Cara, quando você coloca o peso do alimento cru, é mais fácil para você cozinhar na sua casa. Quando você coloca o peso do alimento cozido, é mais fácil para você comer no restaurante. Então, você vai no restaurante por quilo, você tem lá as porções, espera-se que o alimento esteja cozido, né? Então isso daí já ajuda você a ter uma resposta positiva em relação à sua dieta, tá? Agora, quando você coloca o alimento cru, provavelmente ele está querendo te ajudar aí a você cozinhar. Daí, o que acontece é o seguinte, qual a diferença de cru versus cozido? Você pega frango, por exemplo, que você perguntou, né? O frango ele perde em média 30% do peso dele em água quando ele é cozido. E aí quer dizer o quê? Quer dizer que para você conseguir a mesma quantidade de proteína, você tem que usar mais frango cru, né? Se você tem o peso lá do frango cozido, né? Você tem que aumentar a quantidade de frango cru, né? Então, em média você tem aí 24 gramas de proteína por 100 gramas de frango cozido, tá? 100 gramas de frango cozido. Se você for ver frango cru, você vai precisar 130, né? Talvez um pouco mais de frango cru para conseguir essa mesma taxa proteica, né? Mas isso é com seu nutricionista, Marcelinho. Se você chegou nesse nível de dúvida, significa que você precisa de um nutricionista para te acompanhar. Lipe Cruz. Voltei a treinar faz 1 mês e meio. Estou suplementando com whey 2 scoops dia e creatina 1 scoop dia. Porém, estou com infecção na garganta. O que devo fazer quando voltar a treinar e suplementar? Né? Resolveu a infecção da garganta, Lipe, vida normal. Volta a treinar, volta com a mesma quantidade de suplemento. Tá? Nada mudou. Luiz Henrique Vinhado. Quanto tempo? Pois é, você vai participar do Arnold esse ano ou de algum outro evento? Ainda vou tirar uma foto com você. Sim, estarei no Arnold de São Paulo, nos veremos lá. Diego Silva. Só posso treinar muito cedo, o que me impede a acordar ainda mais cedo para comer. Já realizo 5 refeições sem negligenciar carbos e ainda sinto estar sem força para chegar no final do treino. Alguma orientação? Diego, coloca um líquido adocicado durante o treino. Tá? Isso daí ajuda muito. Tá? A maioria dos estudos eles falam que se você tem consumo de água, né, e assim, BCAA, maltodextrina, água com gostinho, durante o treino é tudo igual, isso faz com que você diminua o que é a sua percepção de fadiga. Então, né, vai lá, abre um Clyde dentro de uma garrafa d'água, vai tomando e vê se isso te ajuda, né? Ajuda bastante gente, pode ajudar você também, né? Agora, é o que eu te falei, né? Aliás, foi a primeira pergunta do dia, né? O que comer no pré-treino, 30 minutos antes do treino, não tem o que. O músculo ele não vai utilizar o que você comeu 10 minutos antes de você, 30 minutos antes de você ir treinar. Ele vai comer aquilo que você consumiu 4 horas antes de você ter ido treinar. Então, na realidade, seu pré-treino são as 2 últimas refeições da noite anterior. Né? Como você treina cedo, é isso que é o seu pré-treino. Tá bom? E é isso que você tem que se concentrar. Certo? Pessoal, rapidinho hoje, 24 minutos de bike, né? Eu vou precisar ir treinar mais cedo, porque Titio vai trabalhar mais ainda hoje, né? Ontem foi um dia de muito trabalho, hoje vai ser dia de muitíssimo trabalho. A gente tinha que fazer esse cardiozinho aqui com vocês, tá bom? Amanhã a gente se vê às 7, tá? 7 ou 7 e pouquinho, alguma coisa assim. A gente já Cauê, já. A semana tá bem puxada mesmo. Tem bastante trabalho para fazer, tá? Então, amanhã a gente se vê às 7 da manhã. Espero ter um pouquinho mais de tempo com vocês, tá? Bom, não se esqueçam aí, a gente tem Portugal agora nos primeiros dias de março, né? Convido vocês a conhecer lá
esse final de semana de conhecimento que eu e o Roberto a gente vai estar fazendo em Lisboa. Tá bom? Tá no meu feed, é só você acessar meu feed você vai encontrar lá. Beijo pra vocês, fiquem bem. A gente se vê amanhã, 7 da manhã. Hasta luego.